Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre teoria da deriva continental. É o nosso penúltimo assunto aí a respeito de Terra e Universo. E também é o nosso penúltimo assunto nesse bimestre. Então vamos prestar atenção. Bom, a teoria da deriva continental, como qualquer outra teoria, ela defende uma ideia. E ela defende a ideia de que há milhões de anos existiu um supercontinente chamado Pangeia, e que esse supercontinente ele se fragmentou e formou os continentes que nós conhecemos atualmente. Mas antes da gente falar da teoria em si, vamos relembrar aqui como que é estruturado ali o interior do nosso planeta. A gente sabe que tem um núcleo interno, né, que ele é bem quente e sólido. A gente sabe que tem um núcleo externo, que ele é líquido. Ao redor desse núcleo nós vamos ter o manto inferior, tá? Que ele vai ser mais rígido do que o manto superior, que é mais pastoso. E o manto superior, por ser mais pastoso, ele está em constante movimentação. E lá em cima a gente vai ter a crosta terrestre, que é a camada mais fininha que a gente tem, né? Com a espessura entre 5 km e 70 km. Entre a crosta terrestre e o manto superior, a gente vai ter a litosfera. E a litosfera ela vai ser formada ali por várias placas, né? Várias placas de rochas sólidas, que são conhecidas como placas tectônicas ou placas litosféricas, que a gente já viu nas outras aulas. Beleza. Relembramos aqui como que funciona o interior do nosso planeta. E vamos entender agora como que a crosta ela adquiriu a forma que ela tem atualmente, né? Com esse tanto de continente, com esse tanto de oceanos que nós temos aí espalhados. Bom, como eu disse lá no princípio, estudos, né, eles indicam que no passado os continentes eles não estavam separados. Eles estavam todos juntos numa única grande massa de terra, né, um supercontinentão assim, que era conhecido como Pangeia ou Pangeia. Isso vai variar de um autor para o outro, tá? Mas o significado é o mesmo aqui, ó, vem do Pan, que significa todo, e Geia, que significa terra, ou seja, toda a terra. Todos os países e continentes aqui, ó, juntos. Ok. E aí, com o passar dos anos, né, muitos anos se passaram, e devido à dinâmica lá nas camadas da Terra, a movimentação, a crosta se movimentou e formou o que a gente conhece hoje. Ou seja, passou de uma única massa, foi se movimentando e se transformou no que a gente conhece hoje. E é isso aqui, esse processo que a teoria da deriva continental defende. Bom, essa teoria ela foi publicada em 1915 pelo geógrafo e meteorologista Alfred Wegener, né? De acordo com ele, a sua teoria, a Pangeia ela teria fragmentado os continentes, formado os continentes e também os oceanos que a gente conhece hoje em dia. E para poder defender essa teoria, ele precisou apresentar algumas evidências. E ele apresentou 4 tipos de evidências: geomorfológicas, litológicas, paleontológicas e as glaciais. Bom, as evidências geomorfológicas, elas vão ser coincidências na formação geológica entre os continentes, né? Ou seja, vai ser o encaixe perfeito entre as linhas das costas de vários continentes. O mais clássico de todos, né, é o encaixe aqui entre a América do Sul e a África, né, que foi uma das primeiras evidências que ele observou e de onde partiu todo o seu estudo a respeito da deriva continental. Aí nós vamos ter também as evidências litológicas, né, que elas falam sobre a continuidade geológica das grandes estruturas da superfície terrestre, né, como as grandes cadeias de montanhas. E aí um exemplo que ele deu foi um planalto que começa lá na Costa do Marfim, na África, e que a continuação desse planalto é aqui no Brasil, né, que são cadeias de montanhas que seguem a mesma direção, que têm a mesma idade, e aí isso evidenciava que em algum momento esses continentes estiveram juntos e que essas cadeias de montanhas, elas fizeram parte de um continente só.
As evidências paleontológicas vão ser os fósseis de animais e plantas, né, similares em certos continentes. Fósseis idênticos encontrados apenas na América do Sul e na África, de um réptil de 300 milhões de anos, sugere que esses dois continentes eles estavam juntos na época que esse réptil viveu. E os animais e plantas dos diferentes continentes, eles demonstraram similaridade na evolução até acontecer a fragmentação. Então, até se separar, eles apresentavam similaridade. Depois disso, né, obviamente, o clima mudou, os continentes se espalharam, um ficou mais frio, outro ficou mais quente, e os animais e as plantas foram evoluindo de acordo com a realidade de cada um, tá? E as evidências glaciais, que comprovam lá que há aproximadamente 300 milhões de anos houve um importante evento glacial, ou seja, uma espécie de era do gelo, né, que atingiu ali o sul e o sudeste do Brasil, também o sul da África, a Austrália e a Antártida. E como estava todo mundo junto aqui, ó, pode ser encontrado nesses lugares marcas nas rochas que indicam movimentação das geleiras daquela época, quando era todo mundo junto, e hoje em dia tem essas marcas nessas rochas. Bom, gente, embora o Wegener ele estivesse correto em afirmar que os continentes eles tinham se afastado por deriva, ou seja, quando você fala deriva é sem rumo, ele não conseguiu reforçar suas hipóteses, porque ele não soube explicar a que velocidade isso aconteceu e nem quais foram as forças necessárias, né, e responsáveis para movimentar a superfície terrestre. E aí isso fez a sua credibilidade ali com os outros cientistas ser bastante reduzida e a sua teoria acabou sendo esquecida por um bom tempo. Ninguém havia proposto ainda uma força motora que pudesse ter fragmentado a Pangeia e separado os continentes. O próprio Wegener ficou anos achando que os continentes eles flutuavam como barcos sobre a crosta oceânica e eram arrastados ali pelas forças da maré, do sol, da lua, uma viagem. E foi então que alguns cientistas eles deram-se conta de que a convecção do manto da Terra poderia empurrar e puxar os continentes, formando uma nova crosta oceânica. Convecção é aquele movimento que a gente tem visto desde as nossas aulas lá de propagação de calor, né? Quando uma substância que ela está mais quente, ela fica menos densa, aí ela tem a tendência a subir, e o que está mais frio, está mais denso, tende a descer. E aí fica fazendo aquela movimentação. E aí, formando uma nova crosta oceânica por meio do processo de expansão do assoalho oceânico, ou seja, expansão, né, aumentar o assoalho oceânico. E aí começou então a descoberta da tectônica de placas. E essa tectônica de placas, ela se associou à teoria da deriva continental, porque apesar de serem teorias diferentes, elas são teorias que se complementam, né? Uma complementa a outra. E o Alfred, coitado, um gênio injustiçado, ele acabou morrendo em 1930 sem conseguir provar e sem saber que a sua teoria estava correta. Inclusive, ele morreu tentando provar a sua teoria. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Respondam as atividades, tá? Tentem mandar dentro do prazo para vocês não ficarem aí cheios de coisa para fazer e para eu conseguir corrigir e dar um feedback legal para vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima.